Bem-vindos à apresentação desse vídeo de manutenção preditiva. Vamos hoje falar sobre motores elétricos, principalmente defeitos em rolamentos. Nós somos parte de um grupo composto por André, Arthur, Bruno, Caio e Lucas. Bem, vamos começar aqui o nosso sumário. Vamos falar o objetivo do nosso trabalho, uma breve introdução, o desenvolvimento e as conclusões que tiramos e as referências de onde tiramos nossas informações. Bem, objetivo. O objetivo do nosso trabalho é discutir acerca de problemas de rolamentos em motores elétricos, sua influência nas grandezas elétricas do motor e na sua vida útil, bem como caracterizar esses problemas e identificá-los através da manutenção preditiva. Bem, introdução. Sabe-se que grande parte dos problemas em linhas de processo são causados por motores elétricos. E os rolamentos são os maiores culpados desses defeitos de paragem de motores elétricos. Nesse gráfico que retiramos da nossa referência 1, apresenta que problemas em rolamentos são 41% de todos os problemas em motores elétricos de médio porte de indústria, seguido do estator, que representa 37%, o rotor 10% e outros 12%. As causas mais comuns de defeitos em rolamentos são a seleção incorreta, a sobrecarga, defeito de fabricação, desalinhamento, jambragem, montagem incorreta, estocagem inadequada, lubrificação inadequada, excessiva ou insuficiente, falha da vedação e descargas elétricas através dos bancais. Bem, os rolamentos podem ser classificados em rolamentos de esferas ou em rolamentos de rolos. Também temos os rolamentos de fio de óleo. Em primeiro momento, vamos falar mais desses dois, que teremos problemas associados desse tipo. Ele pode ser do tipo rolante, empregado para transmitir carga, né? Então, aqui nós temos um exemplo do tipo esfera, né? Que ele é composto dessas esferinhas dentro das duas pistas de rolagem. Aqui temos o tipo rolo, que é um cilindro. E aqui o rolo afunilado, né, que é um corpo de cone. Aqui. Bem, as esferas transmitem a carga através de uma pequena área de contato. Então, define-se um contato putiforme com a pista. É pouca área de contato, né? Então elas têm que suportar cargas tão elevadas como os rolos, que têm um contato linear com as pistas. Então, vamos supor que a mesma carga suportada por um rolo ou por uma esfera, a esfera vai exercer maior pressão por ter menor área de contato. Bem, analisando os elementos, o atrito do rolamento será menor com os rolamentos em esferas do que no rolamento feito de rolos, justamente por causa da área de contato, né? Os defeitos de rolamento são importantes para ferições, pois podem danificar plantas inteiras. Geralmente são encontrados os defeitos através de folgas, desalinhamentos, desbalanceamentos, problemas elétricos e rolamentos, assim como foi retirado da nossa referência 2. Bem, geralmente os defeitos em rolamentos evoluem com uma certa lentidão e emitem sinais com bastante antecedência da falha final, o que pode ocorrer por travamento ou ruptura dos componentes. Defeitos típicos que evoluem dessa forma são riscos nas pistas, roletes ou esferas, pitching, trincas, corrosão, erosão e contaminação. Nós vamos falar mais agora sobre os problemas no desenvolvimento. Bem, uma avaliação da severidade, né? Na avaliação das vibrações de rolamentos, é fundamental considerar que as amplitudes dos espectros de frequência e o valor RMS global são valores médios calculados ao longo de um certo tempo de integração, definido pela configuração da instrumentação. Por outro lado, os impactos gerados pelos defeitos de rolamentos são tipicamente transitórios, de curta duração, que inevitavelmente apresentam fatores de crista bastante altos, isso é, valores de picos elevados e valores RMS reduzidos, justamente por ser um efeito de curta duração, ter essa característica. Bem, por isso, as medidas de amplitude mais adequadas para caracterizar a severidade de um defeito de rolamento são o valor de pico, ou pico a pico, da aceleração das vibrações, ou o seu envelope, e os respectivos fatores de crista.
Nunca é demais ressaltar que estamos nos referindo a valores de pico verdadeiros, isso é, extraídos do histórico da forma de onda. Valores deduzidos a partir do valor RMS, calculado no domínio das frequências, não possuem qualquer significado no nosso contexto, pois são válidos somente para sinais senoidais, muito diferentes dos sinais emitidos por defeitos de rolamentos. Então, a característica no sinal senoidal é que o fator de Cristo, né, que fala que o valor de pico equivale ao valor RMS vezes raiz de 2. Isso não vai se traduzir em nenhuma informação para a gente, porque nós precisamos do valor de pico verdadeiro da forma de onda para conseguir observar qual foi a severidade desse defeito do rolamento. Outro aspecto fundamental a ser considerado ao se julgar a severidade de um defeito de rolamento é sua localização. Quando o defeito tem sua origem na pista interna, na gaiola ou nos elementos rolantes, devido ao caminho de propagação mais longo e desfavorável, os níveis de vibração são captados de forma reduzida, em comparação aos níveis detectados quando os defeitos de mesma severidade ocorrem na pista externa. Pela mesma razão, defeitos da pista externa são sempre detectados com mais antecedência. Um estudo recente sobre a aplicação de demodulação digital na previsão em falhas de rolamentos, patrocinado pela CSI, na nossa referência 4, demonstrou que para máquinas que operam na faixa de 900 a 4000 RPM, valores de pico a pico do sinal demodulado superiores a 3 gravidade requerem a atenção de um analista. Se o espectro de envelope mostrar que existe um defeito na pista interna, na gaiola ou nos elementos rolantes, deve-se considerar a substituição do rolamento nesse instante. Caso se constante que o defeito se localiza na pista externa, vai se localizar na pista externa. Então pode-se aguardar o valor de pico atingir 6 gravidades para se realizar a intervenção. Mesmo usando a medida de amplitude adequada e devidamente corrigida quanto à localização do defeito, para se definir o melhor instante para a intervenção, é necessário também avaliar que o estágio de degradação se encontra o rolamento. A chave para isso é avaliar a distribuição de energia ao longo dos espectros de velocidade, mais precisamente saber qual o conjunto de harmônicas das frequências de defeitos que apresenta maior amplitude. Uma forma de se avaliar essa distribuição de energia é através da análise de bandas de frequência. No estágio inicial, as frequências fundamentais raramente são visíveis, e as maiores amplitudes ocorrem em harmônicas bastante elevadas das frequências básicas, oitava ordem ou mais. Quando o defeito está no estágio intermediário, as harmônicas de ordem 4 a 8 são mais elevadas no espectro de velocidade. Quando o defeito progride ainda mais, as amplitudes das harmônicas de ordem 1 a 4 aumentam. Geralmente, quando as frequências fundamentais são predominantes, a degradação é severa e a vida remanescente é bastante curta. Um sistema de análise de vibrações que calcule a energia de vibração presente nas bandas de frequência definidas pelo usuário e permita especificar alarmes independentes para cada banda possibilita a detecção antecipada de defeitos em rolamentos, sem que haja necessidade de se examinar cada espectro coletado. Além disso, o exame das curvas de tendência dos níveis de cada banda permite o acompanhamento do processo de degradação do rolamento à medida que a energia migra de uma banda para outra. Bem, na tabela abaixo é apresentado a título de exemplo um conjunto de bandas de frequência definidos para monitoramento e um motor de indução VEG de 2 polos e carcaça 160, 28 barras e 36 ranhuras. Bem, aqui nós temos a faixa de frequência e a descrição dos tipos de defeito. Nós temos os alarmes, dados como alerta e como perigo, dado em milímetros por segundo, sendo que poderia ser feita a conversão para a gravidade. Bem, temos que cada frequência representa aqui um defeito. Pegamos como exemplo de 48 a 72 Hz, temos o defeito de desbalanceamento. Se você pegar agora duas vezes a frequência da rede, nós temos 119 a 121 Hz, pois a frequência da rede está a 60 Hz. Se você olhar aqui em rolamento intermediário, ele já está na frequência maior, que foi o que falamos, de 4 ao oitavo harmônico, o quarto ao oitavo harmônico. E se pegarmos uma frequência um pouco ainda maior, um rolamento incipiente. Bem, no caso desse exemplo, um alarme da banda 7 é um indício de defeito de rolamento. O analista pode então confirmar se esse defeito é severo através de uma análise de espectro e acompanhar a degradação do defeito à medida que a energia migra da banda 7 para a banda 5.
É importante ressaltar também que os rolamentos podem progredir pelos estágios de falha com taxas de degradação diferentes. Por essa razão, quando o defeito é detectado, os dados devem ser coletados mais frequentemente para se ter segurança ao acompanhar a degradação e postergar a intervenção até o final do terceiro estágio. Os rolamentos devem possuir uma manutenção com análises periódicas e estipuladas pela equipe de manutenção. Podem separar as falhas dos rolamentos em 4 estágios apresentados a seguir. O primeiro estágio, uma indicação de falha nos rolamentos aparece em frequências ultrassônicas, de 20 kHz a 60 kHz, portanto, fora do range de frequência do coletor e analisador de dados em questão, da referência 3. Pode-se considerar que o rolamento está bom, não sendo necessária intervenção, mas com o tempo surgem microtrincas, resultando em uma depreciação do rolamento. O espectro será dominado pela frequência de rotação do eixo e seus harmônicos. Então, temos aqui no espectro da zona A, a velocidade de rotação mecânica e aqui o segundo e terceiro harmônico. Os valores todos ficam compreendidos na zona A, como foi dito. Portanto, a compreensão das normas tem-se os dados através da tabela. Na zona A, a máquina em RPN e zona de harmônicos. Na zona B já é um pouco mais preocupante, o defeitos em rolamentos com frequência na zona de 5 a 30 kcpm. Na zona C, tem a zona de frequências naturais do componente de rolamento, de 30 a 120 kcpm. E na zona D, a detecção de alta frequência, High Frequency Defect, zona acima de 120 kcpm. Bem, no segundo estágio, temos um pequeno defeito no rolamento. Ele começa excitando as frequências naturais, a frequência natural dos rolamentos, que predominantemente ocorre na faixa de 1 a 5 kHz. Os valores de frequências de bandas laterais aparecem acima e abaixo do pico de frequência natural. E no fim do segundo estágio de falha. Então pode-se analisar os defeitos observando a figura aqui, a figura ao lado, certo? Então nós temos o defeito aqui já na zona B. A frequência nominal se desloca então para a zona B, mas pode-se dizer que ainda é próximo da zona A. Logo, ainda não é necessária a preocupação para efetuar a troca do rolamento. Ainda assim, costuma-se observar descamações na pista do rolamento, e deve-se manter uma análise mais regular dos rolamentos, devido a possíveis problemas devidos ao desgaste decorrente ao uso. No terceiro estágio, observa-se o início de falhas. As frequências de defeitos do rolamento e seus harmônicos começam a aparecer. Quando o desgaste progride, aparecem mais harmônicos nas frequências de defeito e o número de bandas laterais também aumenta, tanto ao redor das frequências quanto das frequências naturais do rolamento. O desgaste costuma ser visível e pode se estender para a periferia do rolamento, particularmente quando as bandas laterais estão bem formadas e acompanhadas pelas frequências de defeito e seus harmônicos. Nesse estágio, é recomendada uma intervenção para a troca de rolamento. A figura ilustra o espectro de frequência para a terceira fase. Então, vemos aqui a frequência natural do rolamento mais deslocada da zona B, e aqui as frequências laterais mais presentes. Temos a frequência de rotação mecânica, que é comum, e aqui alguns problemas apresentados. Ocorre um deslocamento maior da frequência fundamental, como foi dito, e houve aparecimento de mais frequências na zona A, abaixo de 500 Hz, simbolizando que já há uma maior influência e esse rolamento já é passível de troca, pois há um aumento nas cavidades que estavam presentes na segunda fase. Por último, tem-se o quarto estágio, tendo o espectro harmônico com uma grande influência. Os rolamentos estão próximos ao final da sua vida útil. A componente de uma vez a rotação mecânica, RPM, é evidente. A quantidade de vibração causará uma piora e assim gera um aumento dos harmônicos da frequência de rotação. As frequências de defeito do rolamento e frequências naturais e o lugar onde fica um ruído de alta frequência. Os níveis de vibração tendem a diminuir um pouco antes da falha. Então, nós temos um espectro aqui bem espalhado, passando desde a zona A até a zona C, próximo até 10 kHz. Isso necessita de intervenção imediata no rolamento. Pode-se perceber essa maior influência no espectro harmônico, alcançando 3 zonas, e não tem-se o valor preciso da frequência fundamental. Bem, conclusão. Conclui-se que o estudo de análise de problemas envolvendo rolamentos é fundamental para a manutenção de motores elétricos, visto que esses componentes apresentam a maior porcentagem de defeitos em motores.
Foram apresentados os tipos de defeitos nos rolamentos, como identificá-los através do espectro de frequência e como detectar o nível, sendo necessária intervenção e troca ou não. E com isso, nós concluímos o nosso trabalho. Aqui estão as nossas referências. Muito obrigado por ter assistido até esse momento.